Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7, versículo 16. Graça e paz, meu querido ouvinte. Boas notícias para um mundo em crise. É um pouco da palavra de hoje. Esse, com certeza, foi um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Tudo havia dado errado. O povo tinha se afundado nos abismos mais profundos. Não apenas estava sendo oprimido pelos inimigos, mas uma enorme fome varreu a terra, a tal ponto de crianças serem comidas pelas próprias mães. Sim, isso está relatado no capítulo 6, no versículo 29 deste mesmo livro. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Sim, foi isso que disse uma dessas mulheres ao rei. Eles estavam literalmente morrendo de fome. Mas por que essa calamidade veio sobre Israel? Bem, isso se deu por causa da sua contínua desobediência ao Senhor e da sua adoração aos falsos deuses. E mesmo com todo o poder que lhe foi concedido, o rei de Israel não podia fazer nada para mudar as coisas. E isso me leva a pensar na atual situação do nosso país. Nós entramos em um momento crítico no meio da pandemia provocada por esse vírus. A crise financeira começa a se tornar evidente. Aos poucos é implantado um governo paralelo e anticristo. Os nossos direitos estão sendo sorrateiramente retirados. E por fim, temos um presidente impedido de governar pelas forças inimigas. Mas e Israel? Bem, o rei de Israel finalmente ouviu o que o profeta Eliseu tinha a dizer. Eliseu disse a ele: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Eliseu disse que a libertação estava realmente chegando. No dia seguinte, haveria comida nas ruas a preços acessíveis. A providência de Deus se fez presente, e de 2 maneiras incríveis. Trabalhando sobrenaturalmente, Deus fez com que os arameus batessem em retirada do seu acampamento, fazendo-os ouvir o som de um exército que se aproximava. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 6. Segundo, trabalhando naturalmente, Deus trouxe 3 homens com lepra para o campo abandonado, impulsionados por seus apetites. Eles caminharam pelo acampamento e viram uma abundância de comida. Então eles voltaram para a cidade e disseram aos porteiros da cidade de Samaria o que encontraram. A libertação veio, assim como Deus disse que aconteceria. Acredito que Deus continua trabalhando do mesmo modo, sobrenatural e natural. Ele tem nos dado provas disso. Basta que o mundo comece a enxergar as coisas de uma maneira mais espiritual, voltando-se para Deus, se arrependendo sinceramente e confiando nas suas promessas. Precisamos também de mais homens como Eliseu, com coragem para falar a verdade de Deus para aqueles que detêm o poder civil, não se preocupando com as consequências que envolvem a sua própria vida. Deus nos colocou onde estamos nesse momento da história com a responsabilidade de trazer boas notícias para um mundo em crise. Portanto, pense nisso. Eu quero orar com você.
Ó Deus, é nos momentos de crise que o mundo mais precisa da sua igreja, do seu povo, dos seus profetas, da sua verdade sendo dita. São momentos como este que nos desafiam, ó Deus, a levar não aquelas mensagens, ó Pai, de pânico, de terror, mas mensagens como essa que o seu profeta levou ao rei de Israel. Uma promessa sua de que as coisas iriam melhorar. São boas notícias, ó Deus, num mundo em crise. Que nós possamos compreender através da Escritura o nosso verdadeiro papel aqui. Nós, como igreja, levarmos, ó Deus, a sua mensagem, uma mensagem de conforto, de consolo, de esperança, as boas novas da salvação em seu Filho Jesus Cristo, para esse mundo em crise, para esse mundo, ó Deus, que está perdido, que não sabe para onde ir. O teu povo já leu a última página da Bíblia e lá está escrito que tudo vai terminar bem. Confiantes nisso, confiantes no seu Filho Jesus Cristo, é que a sua igreja deve levar essa mensagem. E eu oro no nome dele, o nosso Salvador. Amém.